Bom, chamando o pessoal, só para. Viu, Ana? Você perguntou da prova. Não tá, a situação não é. Eu não poderia ter atrasado tanto a correção, isso é fato, tá? Isso eu falo para todos os professores. O que eu não consegui corrigir mesmo, isso é erro meu, tá? Mas vou corrigir elas antes da gente fazer a prova de quinta-feira que vem, tá? Entregar pelo menos a nota Tudo das bem, provas. Mas tudo bem. é assim, eu admito o erro e peço desculpas, tá? Porque não é, isso mesmo não é muito correto, não, essa, fazer isso, né? Enfim, vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Isso, tá aqui. Todo mundo vendo, né, pessoal? Deixa eu só colocar a mesa aqui. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Sim, Uhum. Vou colocar então no modo de apresentação. Então, pessoal, vamos lá. É, Só retomando, o que a gente fez ontem? Então, ontem não, na terça-feira, né? Tá meio lento aqui, peraí que tá lento, nossa. Então, a gente acabou provando, esse aqui, a gente acabou provando esse lema, né? Então, mostrar que essa é sem infinito, que ela satisfaz a equação do calor, e isso aqui vale. Usando isso, usando esse lema, a gente mostrou o lema que ele diz, o 2.4, que essa integral converge para f, isso é importante para mostrar a condição inicial, tá? E agora a gente vai para mostrar a existência da solução, né? Da nossa equação do calor na barra infinita. Então, se f é contínuo, se f é uma função contínua em R, tá? Então, essa função aqui, ela vale integral de menos infinito até infinito, f de y vezes o núcleo do calor de x menos y e t dy, se x está em R e t é maior que zero. E aí, quando t for zero, se o t for zero, vale f de x, ou seja, essa função vale isso aqui e ela vale f de x aqui. Essa daqui é a solução da equação 2.1, que é a equação do calor na barra infinita. Além disso, a f, nessas condições aqui, ela é infinita, é sem infinito no intervalo aqui. Ou seja, tem uma coisa importante aqui, pessoal. Olha, a solução do calor, ela praticamente assim, por exemplo, essa condição inicial. Então, essa condição inicial aqui é a condição que estava lá. Se a gente pensar numa placa de metal, essa é a temperatura que ela está inicialmente. Essa é só uma função contínua. Olha o que a equação do calor faz. Ela regulariza isso, né? Ela junto com isso aqui, acabou transformando, pegando através da U de xt, né? Meio que, entre aspas, ela regularizou a f de x. Ou seja, o que é isso? Isso daqui é propriedade infinita de propagação, certo? No fundo, o que está acontecendo aqui? Teoricamente, a partir do momento que a gente começa a contar o tempo, e eu tenho lá alguma coisa lá, eu acendi o fogo debaixo da coisa, que seria esse f de x, né, uma temperatura inicial, acendi o fogo, isso se propagou pela barra toda, né? Teoricamente é isso que está querendo dizer, tá? Matematicamente, fisicamente é isso que está querendo dizer, que a temperatura sentida no instante t, ela é sentida em toda a barra, tá? Praticamente depois de de um segundo ali, você sente em toda a barra. Essa é a parte física. A parte
que também não condiz muito com a realidade, né? Aí você tem outros modelos, tá? Um pouco que melhoram isso. Mas matematicamente, isso aqui é como se fosse, isso aqui é a convolução dessa função com essa aqui. Essa função aqui, a convolução dessa função com essa aqui, acabou regularizando, me gerando uma função sem infinito, tá? Ela pegou uma função contínua e gerou uma função sem infinito. E isso aqui, matematicamente, é muito importante, né? É muito importante pelo fato da gente saber que tem essa propriedade, né? Então, a demonstração agora é do teorema 2.1 eu verifico facilmente que essa equação aí, ela, se eu derivar de baixo, a gente pode derivar sobre o sinal da integral, né? Eu posso derivar aqui. Como a gente vai derivar aqui com relação a x, depois com relação a t, eu vou praticamente derivar só o núcleo do calor. Ou seja, a gente já mostrou lá no lema 2.3 que essa função aqui satisfaz a equação do calor na barra infinita. Então, praticamente, a U satisfazer a equação do calor na barra infinita significa que vem do fato dessa daqui satisfazer. Lema 2.3, tá? Então ela satisfaz a equação do calor nesse aqui, olha, no conjunto R, né? A variável x ela varia em R e a variável t o tempo variando de zero até infinito, tá? E além disso, isso aqui é uma função sem infinito, então satisfaz aquelas condições que a gente estava pedindo, tá? E além disso, como f é limitada, eu sei que o módulo do x vai ser c, ou seja, f cai fora, integral de menos infinito até infinito. Só que isso aqui é, isso aqui vale 1, que a gente mostrou lá no teorema 2.3 também, no lema 2.3. Mostrando que essa daqui é limitada, que é aquela condição de contorno no infinito que eu falei para vocês. Eu queria uma solução que satisfizesse a equação do calor limitada, tá? O que falta agora é mostrar que ela realmente converge para que a U no ponto zero, no t igual a zero, ela converge para f de x. E aí a gente faz isso, né? Falta mostrar, então, mostrar que a continuidade da U em x0, falta mostrar a continuidade da U em x0, porque ela satisfazer a condição inicial é do teorema 2.4. Ela no ponto t0, a gente do lema 2.4 mostra isso aqui. Aí a única coisa que a gente pede é a continuidade com relação aos dados iniciais, né? Então a gente pega lá, para mostrar que ela é contínua com relação aos dados iniciais, tá? Ou seja, falta apenas mostrar que a continuidade de U nos pontos da forma x0, 0, tá? Que assim, a gente precisa mostrar que ela satisfaz a condição inicial, que é f de x, isso está mostrado no lema 2.4. E aí, finalmente, a única coisa que, quando a gente pede a regularidade lá do problema, a gente pede que a solução seja sem fim. Vamos voltar lá que a gente vê melhor, né? Melhor perder um tempo para ver isso do que eu ficar falando aqui e ficar confuso. Então vamos lá. Equação do calor na barra infinita. Cadê o problema? Tá aqui, aqui, aqui e ainda tá mais para cima. Aí, ó. Então esse é o problema da equação do calor. Opa, subiu demais, perdão. Esse é o problema que a gente está avaliando, tá? Então, o que a gente verificou aqui? Que a U satisfaz isso, que ela satisfaz isso, que U é limitada. Mas olha onde que eu estou pedindo que ela esteja? Que classe de regularidade que eu estou pedindo que a função seja? Que ela seja C2 aqui, certo? E que ela seja contínua aqui. Que ela C2 aqui, a gente já mostrou, porque ela é sem infinito. Falta mostrar que ela é contínua aqui, tá? Então, vamos lá. Então, que a gente quer demonstrar que ela é contínua ali. Vamos lá. Que é a última coisa que falta, né? Então, vamos lá.
ela é contínua com relação aos dados ali, né? Então, vamos ver. Então, eu dado esse x0 aqui, eu vou tomar o m como módulo de x0 mais 1, tá? Aí, pelo lema 2.4, dado epsilon, a gente sabe que isso aqui fica menor, a gente sabe que a gente já mostrou, foi isso que a gente mostrou lá no lema 2.4, tá? Que isso aqui fica, que isso aqui converge, que a integral lá de menos infinito até infinito converge aqui, tá? Então, dado isso, a gente se t, eu consigo um eta tal que se t está entre 0 e eta, a u de xt menos f de x é menor do que epsilon sobre 2. Para todo x pertencente a menos m, tá? Aí, por outro lado, se f for contínuo no ponto x0, tá? Eu vou encontrar um delta, e eu vou escolher esse delta entre 0 e 1, tá? Ou seja, eu vou pegar ele aqui suficientemente pequeno dentro desse intervalo, é claro, ou seja, ele é maior que 0, mas está menor do que 1, tal que isso aqui é verdade. Claro, a f é contínua, tá, gente? Ela é contínua em todos os pontos, então eu consigo isso aqui, menor que epsilon sobre 2. Por que que a gente está fazendo isso? Porque na hora da gente fazer a continuidade da u lá, naquilo ali, a gente vai precisar desmontar a função em duas partes, né? Então vamos ver aqui. Então, para delta menor do que 1, eu vou ter isso aqui, módulo x menos x0 menor que delta, o t aqui, e o x, então, portanto, o x está aqui e é isso mesmo. Por quê? O x a gente está pegando no intervalo, o x, cadê aqui? Isso, para todo x aqui dentro, tá? Então, assim, se o módulo de x menos x0 fica menor que delta, então o x está entre o x tá entre x0 mais delta e x0 menos delta. Lembra o m como que a gente pegou? O m a gente pegou o módulo de x0 mais 1. Ou seja, o x dessa forma que eu peguei aqui vai pertencer ao intervalo m. Se ele pertence ao intervalo m, eu tenho aqui para todo t aqui entre esse valor aqui não é tx, tá? Para todo x entre esse cara aqui, a gente tem isso aqui, tá? Não, desculpa, aqui é t mesmo, porque eu preciso para o u de xt. Para todo x0, para todo x menos x0 satisfizer isso, porque se ele satisfizer isso, ele está dentro desse intervalo. E para todo t aqui, a gente tem que f de x menos f de x0 é menor que epsilon sobre 2 que a gente tinha observado. E também a gente tem que u de xt menos f de x é menor do que epsilon sobre 2. Então, a gente vai mostrar a continuidade aqui nos pontos da forma x0 e y0. Então, isso aqui é igual a isso aqui, tá? Porque satisfaz a condição inicial. A gente já mostrou pelo lema 2.4. U de xt menos f de x0. Isso aqui é menor do que isso aqui. Eu posso fazer somar e subtrair f de x, porque essa daqui eu não sei, né? Que esses pontos aqui estão diferentes. Então, eu não posso simplesmente ir lá chegar fazendo isso. Porque aqui, olha, o que vale, eu estou usando aqui, olha, aqui é f de x e x. Porque aqui a gente está mostrando a continuidade que isso aqui converge quando t vai a zero. É isso aqui. Então, o x tem que ser igual aqui. Então, eu não posso usar aqui direto. Então, o que eu faço? Eu somo e subtraio o f de x. A hora que eu fizer isso, esse eu sei que a epsilon é menor que epsilon sobre 2, porque a gente está pegando aqui, tá? A gente está pegando o delta menor que 1 e o x menos x0 aqui. Então, esse é menor que epsilon sobre 2 e esse aqui da continuidade de f epsilon fica menor do que epsilon sobre 2, tá? Ou seja, menor que epsilon. E aí, conclui a continuidade nos dados iniciais. Então, só voltando lá em cima, só para não reforçar, né? Que a gente fez. A gente estudou esse problema aqui, mostramos que o quê? A U satisfaz a equação, a U que a gente deu lá no teorema, lá no teorema 2.1, depois eu vou ver direito, mostrou que ele satisfaz aqui. Mostrou
que no ponto x0 vale f de x, e mostrou que a U é sem infinito, em particular C2 aqui, e ela é contínua nesses pontos aqui, ó, tá? Que ela é contínua nos pontos da forma xt, segue daqui, porque a gente só fez para os pontos da forma x0, Ou seja, a gente está mostrando a continuidade no t igual a zero, porque aqui, olha, ela é contínua em todo esse intervalo, porque a gente já mostrou que ela é de classe C2 aqui. Faltava só no zero, então foi isso que a gente fez no final ali, tá? Então a gente mostrou as duas coisas antes, né? Claro, tem que identificar isso aqui e falar. A gente mostrou, então, que está nessa classe ou está nessa classe e que a U é limitada, tá? Então a gente mostrou a existência desse cara. O que faltaria mostrar aí? A unicidade, tá? A unicidade, ela segue de uma coisa que talvez a gente não consiga fazer aqui no curso, porque nem está na ementa, tá? Mas o que a gente pode, o que eu posso fazer, eu vou ver se eu gravo os vídeos das aulas assíncronas, eu troquei um pouco eu troquei o que eu ia fazer, né? Que eu ia pegar exatamente isso, aí eu vi que não está na ementa. Então eu tenho que transformar de Laplace que está na ementa, tá? E aí, por isso eu vou. E por isso, então, a gente para aqui. Eu vou fazer vídeo para vocês olharem a questão da unicidade, que é a princípio, a gente tem aquela expressão, né? A expressão que a gente conseguiu mostrar no teorema 2.5, né? A gente mostrou que isso aqui é solução, mas ela. Não sei se ela é única. Pode ser que tenha outra. Mas aqui, com essas condições aqui, a gente consegue mostrar que ela é única. Mas a gente precisa de outras coisas aqui que não. Que é a identidade de Green. E aí, para usar a identidade Green, a gente não. Eu precisaria mostrar para você, tá? Mas eu vou tentar fazer isso nos vídeos assim. Então, a gente mostrou isso, mostrou que esse cara aqui é a solução, tá? Ah, então, o que falta aqui é observar que o que a gente tem acima são válidos. Nesse caso, esse aqui é o núcleo do calor, né? Esse núcleo de calor é importante porque ele regulariza funções. Ele pega uma função contínua, transforma isso em infinito, tá? Ah, e aí a solução U nesse problema aqui limitada, né? A gente mostrou isso. U de Laplaciano T vale isso aqui e aqui. E o de x0 é igual a f de x. Esse núcleo do calor ele também é solução aqui, tá? Uma solução limitada, né? O... E aí onde f é uma função contínua conhecida limitada. Então a u de x aqui, t, e é dada então se f de x é uma função conhecida e limitada, então essa solução aqui é dada por isso aqui, que a gente já acabou de fazer, tá? Foi tudo que eu fiz antes. Aí nota que então o teorema 2.5 do problema 2.1 dá uma solução do problema 2.1, mas ela não é única, foi o que eu observei também, né? E aí a gente vai ver mais tarde que o problema 2.1 tem solução única. Só que a gente não vai ver aqui porque não dá tempo de fazer, tá? Porque precisa fazer algumas coisas ali, tá bom? Então a gente acabou a parte da equação do calor. Eu vou começar agora a parte de transformação de Laplace, tá? Deixa eu só tirar aqui da apresentação. Ah, vou pegar aqui. Então, pessoal, a gente terminou a parte da equação do calor. Falta o que aqui? Falta agora transformar de Laplace. Vamos agora até o final com ela, que eu acho que vai dar para dar as propriedades. O que eu acho que vocês vão achar legal é que essa vai ser um pouquinho o começo, pelo menos o começo da transformação de Laplace vai ser um pouquinho mais simples, né? Porque eu acho que a impressão que vocês tiveram é que vocês não querem fazer mais EDP na vida, né? Confesso.
Mas, ó, por exemplo, o Iago tá aí? Eu não sei, ele deve. O Iago, eu não sei se tá, não, não tá, né? Porque ele estudou com Homero a parte numérica, né? Ele estuda diferenças finitas lá, estudou a parte numérica, né? A parte de equações diferenciais, essa parte aqui, isso aqui é a teoria clássica, tá? Teoria clássica é o que? A gente consegue sair derivando as coisas, você vê que a gente fala de ser infinito, essas coisas assim. Os problemas hoje enfrentados em artigos, essas coisas assim, a gente sai um pouco dessa coisa clássica e tem que inventar várias coisas, que essa é a parte interessante. Um pouco, não sei se o Matheus está aí, acho que o Matheus também não está ainda. O Matheus fez a análise funcional comigo, a Amanda fez a análise funcional comigo. Quando a gente não trata da teoria clássica, a gente precisa apelar um pouco para as coisas de análise funcional. E aí você precisa criar novos ferramentas para tratar o problema. Por exemplo, eu preciso, os problemas da realidade, por exemplo, a gente não tem funções tão bonitinhas. Por exemplo, os dados iniciais não necessariamente são funções contínuas, tá? As soluções que a gente vai obter dessas coisas, desses problemas, não vão ser funções de classe C2, essas coisas que a gente está querendo. E a gente precisa também ter uma nova noção de derivar ali, porque quando a gente está derivando ali as funções, por exemplo, aquele K, o núcleo do calor, a gente obteve uma função sem infinita, então eu posso derivar à vontade, tá? Mas não necessariamente acontece daquele jeito. E aí você faz o quê? Aí foi onde que foi se criar a teoria de Sobolev, onde que e teoria das distribuições, onde que eu invento uma nova forma onde eu invento não, onde eu crio uma nova forma de derivação, esse tipo de coisa. Esses cursos geralmente é a nível mestrado ou doutorado, e aí e geralmente não são cursos que são cursos regulares, que todo aluno doutorado em matemática, quando entra ali, vai ser a parte básica que tem que fazer, tá? Geralmente é quem vai mesmo para a área. Mas assim, o que eu acho que o que eu queria mostrar para vocês aqui, a duras penas, né? Eu nunca tinha dado esse curso, o legal é mostrar o que é EDP, né? Até tem uma disciplina de optativa de EDP, que uma hora eu quero abrir ela para ver se vai ter aluno, penas que vocês não vão estar aqui, né? Eu nem quero que vocês estejam aqui porque vocês vão estar formados, tá? Não é porque eu não gosto de vocês, vocês sabem que eu gosto muito de vocês, mas é só essa parte mesmo que a gente apresentou da teoria de equações diferenciais. Eu sei que foi puxado, mas eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa aqui. O que a gente vai fazer agora é começar a parte de transformar de Laplace. Então, eu só vou pedir um segundo para vocês, eu já volto aqui, tá? Que eu preciso encher meu copo d'água e coisa, e a gente vai começar isso, tá? Eu vou colocar a nova apresentação aqui. Aqui, tá? Então, a gente vai brincar um pouquinho aqui.
Ô, Alisson, Oi, Roberto. qual que é o capítulo do livro que é esse daí? Essa daqui não tem no livro da Valéria, tá? E eu vou colocar para vocês aí a apostila que eu consegui. Foi até bom você tocar no assunto, depois você não deixa esquecer, tá bom? Essa parte transformada de Laplace, ela tem livros GDO, tá? E tem livros específicos. Eu consegui um livro de um professor na internet, eu vou disponibilizar no grupo, tá? Mas não é para ficar pondo aí, porque eu não sei se ele disponibilizou na internet, né? Mas eu não sei se tem autorização lá, porque tem um negócio de licença, não sei das quantas aqui, que eu fico meio assim. Mas eu vou disponibilizar para vocês aí, tá bom? É, mas é separado, porque, na verdade, essa parte aqui, quando é com a engenharia, lá na disciplina de equações diferenciais ordinárias, você vê no final. Porque, no fundo, a mesma função que tem a transformada de Fourier para equações diferenciais parciais, que foi o que a gente viu ali, dá para resolver aí, as EDO, as EDPs, a transformada de Fourier ela é simplesmente aplicada para resolver EDOs. Uma das aplicações dela, é claro que tem mais, né? É, E a gente vai ver isso, mas eu vou colocar, eu até pediria para você, viu, Roberta, não me deixe esquecer de colocar isso para vocês, senão vocês vão ficar perdidos, né? Mas é a transformada, o livro é Transformada de Laplace, tá? Um livro com um colaboratório que chama o professor, né? Ele fez para 2020, deve ser algum professor que estava fazendo material para não, tem três aqui, olha. Ezequias Salder, Fábio Soutas de Azevedo, Irene Maria Fonseca, todo mundo da Federal do Rio Grande do Sul, tá? Os três. E eles fizeram esse material, acho que para dar aula transformada de Laplace, né? Aí ele fala, ó, esse trabalho está licenciado sob licença criativas comuns. É isso que eu fiquei meio assim, né? E atribuições compartilha igual 3.0. Aí não adaptada para ver uma cópia dessa licença. Não sei o que quer dizer isso, mas me chama a atenção de ficar meio assim de pegar ele, né? Mas olha, tenho uma parte aqui que eu vou ver se dá para colocar no chat, tá? Que é onde que está o livro, mas eu vou colocar ele aqui para vocês também, tá? Mas eu vou pôr no chat aqui para vocês procurarem também, se não quiser esperar. Uh, www.ufrgs.br barra remate barra transformar integrais, tudo junto, e em maiúsculo aqui ele colocou. Formada integrais. Barra livro, traço TL, barra main ponto HTML, tá? Aqui. Então é esse link aí, eu acho que vocês conseguem puxar o livro, tá? E aí, pra gente ir por ele, tá? Eu achei bem legal, tá? Dei uma olhada por ele por cima e achei que ele vai satisfazer muitas coisas nossas, principalmente as primeiras partes, né? A gente não vai entrar nos detalhes da parte física,
Mas é... E também essa parte de função de Dira, que eu acho que não dá tempo de ver. Aplicações, funções, equações com coeficientes. Essa daqui a gente talvez dê uma olhada só para ver como que é, né? Como que aplica, né? Funções especiais e equações com coeficientes variáveis para transformar de Laplace. A gente vai ver algumas coisas desse tipo aqui. Vamos ver se vai dar tempo, né? A gente tem aula até o dia. Teoricamente, o semestre termina no dia 19, né? Então a gente tem aula até o dia 10 no máximo, tá? Aí na outra semana é final só para a gente fazer recuperação ou colocar alguma coisa que faltou, né? Vamos lá. Então, vamos ver aqui, voltando para apresentação aqui. Beleza? Tá aqui. Vamos lá. Tá, então vocês estão vendo aí na tela, né? Transformar de Laplace, tá? Antes de começar a falar sobre ela, né? Agora são 10h41, não terminou 11h20. Então, para que geralmente transformar de Laplace, ela também é como a transformar de Fourier, ela é aplicada para modelagem, tá? Em fenômenos físicos, né? Na engenharia, por exemplo, uma coisa que eles falam muito, coisa é aplicação em circuitos, aquele sistema massa-mola, né? E esses sistemas de circuitos em massa-mola, em geral, eles envolvem funções descontínuas, tá? É um exemplo típico aqui, eu vou ver aqui o exemplo para vocês, olha, um exemplo típico dessas aplicações é o exemplo de uma função do tipo liga-chave, desliga-chave no circuito, né? Que é, e aí quando a chave está desligada, você está no zero, né? Está sempre zero. Então é uma coisa assim, está sempre zero. E de repente, quando você liga a chave, ela vai dar um impulso, né? Ele dá um impulso e o negócio passa a valer alguma coisa instantaneamente. Nessa coisa de você ligar, isso aqui você tem uma quebra, né? Você tem uma coisa que é descontínua. Então, se eu usar os métodos que a gente tem de resolver lá, cai parte de álgebra linear, essas coisas, eles não dão conta, né? E aí você precisa de outras coisas, né? Porque você vai ter que... você precisa de outras ferramentas, né? E essa ferramenta, quem traz aqui para a gente é a transformar de Laplace. Claro, a gente não vai ver isso, mas vamos aprender um pouquinho, né? E eu acho que esse daqui vocês vão gostar, porque é bem legalzinho, tá? É mexer com integração, tá? Eu espero que vocês tenham lembrando das partes de integração, né? Integrar por partes, substituição, esse tipo de coisa a gente vai precisar aqui, tá? Então vamos lá, apresentação. Bom, acho que todo mundo vendo aí, né? Então, transformada de Laplace. Opa, eu devia ter começado no começo, né? Estava no último, né? Então, transformada de Laplace, tá? Então, vamos lá já direto para a definição dela, né? O que é a transformada de Laplace? Então, eu vou pegar uma função, tá? Seja f de t, uma função definida nos números reais não negativos, tá? Então, é uma função definida de 0 a infinito, tá? Quando a integral aqui, essa integral aqui faz sentido, ou seja, ela converge, ou seja, isso aqui eu tenho um número aqui, isso aqui é chamado de transformada de Laplace. O que eu observo aqui, pessoal? Essa função f de t, ele não está falando que é contínua nem A, está falando que é uma função nos conjuntos dos números reais. A única coisa que eu preciso ter aqui para que eu possa chamar isso de transformada de Laplace é que essa integral aqui converja, né? E aí, então, a transformada de Laplace aqui a gente vai denotar, ele denota que eu vou usar a notação dele, tá? L de f de t, tem gente que usa aqui, ele depois faz isso também, tem gente que usa f de t, tem gente que usa f chapéu t, tá? Tem várias notações assim. Aqui ele vai usar L entre chaves f de t. Isso aqui é a transformada de Laplace da f, tá? Então, isso aqui é a transformada de Laplace da f de uma função da variável
essa transformada de Laplace de f. E sempre quando eu fizer essa conta, isso aqui vai dar uma função de quê? Olha, eu estou integrando em t. Tem um s aqui, então você vai ter uma função de s, tá? Então você vai ter uma função na variável s. A anotação nesse contexto ela é a letra maiúscula. Ele só está falando, né, que ele vai usar letras maiúsculas para maiúsculas para transformada, né? Então vai ser L de F, F de S, L aqui, e as minúsculas vão ser para as funções, tá? Por exemplo, a gente vai falar uma função f de t, isso aqui é para a função em si, né? Para transformada a gente vai usar a letra maiúscula. Bem, vamos no exemplo, né? A gente deu a definição, então vamos lá. Qual que é a transformada de Laplace da função 1? Da função constante igual a 1, tá? Então vamos lá fazer a integração. Então é 1 vezes, por definição, é f de t vezes e de menos st dt. A f, no caso aqui, é 1. Então isso aqui vai dar integral de 0 a infinito de 1 exponencial de menos st. Ou seja, a gente sabe fazer integral imprópria, né? Integral imprópria é o limite de a até o infinito da integral de 0 até a. Ou seja, a gente resolve essa integral, vai dar uma função de a aqui e a gente depois só passa o limite, né? Bom, resolvendo isso aqui não tem nenhuma dificuldade, né, pessoal? Isso aqui, olha, a gente sabe que isso aqui vai dar exponencial. Eu só aqui a gente já desenho no coisa ali. A gente sabe que isso aqui vai dar limite de a é infinito de exponencial menos, né? Menos a exponencial de menos s t dividido por s. E calculado de 0 até a. É onde que a gente faz essa conta. Então, se eu substituir aqui o a, eu vou ficar com menos SA. Deu aqui, né? É menos exponencial de menos AS, SA. Aí, a hora que eu substituo o zero aqui, eu vou ter 1. Como a fórmula tem desse cochete aparece o menos, vai dar menos com menos mais. Então, vai ficar 1, né? Quando eu colocar zero, isso aqui vai ficar 1 sobre S, menos exponencial, menos a exponencial de menos SA dividido por S. Quando eu passo o limite nisso aqui, olha, claro que esse limite aqui existe em A, simples, né? Porque esse aqui vai para zero, isso aqui fica 1 sobre S, tá? Ou seja, é simples, gente, isso aqui. Ou seja, a transformada de Laplace do 1 transformou na função 1 sobre S, para todo S maior que zero, tá? Vamos fazer o outro. E a do T? Vai dar S quadrado, vocês vão ver agora. 1 sobre S quadrado. Ou seja, vai dar integral aqui, então eu quero saber a transformada de Laplace quando a f é t. Quando a f é t, então vai ficar t exponencial de menos st, tá? Fazendo a integral, aqui agora a integração por partes, né? A gente chama u de t, chama a função u é t, a dv é a exponencial. Substituindo, a gente, claro, a v vai ser a integral de menos de exponencial de menos s menos st, que vai dar menos a exponencial de menos st dividido por s, que é o que está aqui, vezes a t, que é a função u. Aí tem a integral uv menos derivada v du. Aí eu derivo o u, só que a derivada do aqui, como o é t, é dt. Ficou aqui. Aí tem o menos da fórmula com esse menos, vai dar mais. Então eu tenho que calcular isso daqui aqui, mais 1 sobre isso aqui, essa integral. Essa integral aqui a gente já sabe quanto dá. Dá 1 sobre s. Tá? E essa aqui dá zero, sabe por quê? Porque isso aqui, quando a gente for calcular para o infinito, é fazer o limite de t indo para o infinito.
a exponencial ganha a exponencial ganha de t, né? Então isso vai para zero no infinito. E quando eu substituir t igual a zero, zero aqui. Então essa parte aqui é zero. Sobra essa daqui. E essa daqui a gente já fez no anterior, só que dá 1 sobre s. E a gente vai ter 1 sobre s ao quadrado aqui. Então, transformado do t é 1 sobre s quadrado. E a do t quadrado, como que vai ser? Vocês vão ver, simplesmente vai dar 1 sobre s ao 2 sobre s ao cubo, tá? Então, lá, é simples também a integração, né? Por partes, de novo, chama u de t quadrado, faz as contas aqui, du vai dar menos 2dt, vai dar 2dt, aí o v vai ser exponencial menos a exponencial de menos st dividido por s, então vai ficar t quadrado isso aqui, s de 0 até infinito, menos a integral de 0 até infinito disso aqui, joga o sinal para fora, vai ficar mais, essa parte vai para zero, isso aqui a gente tira para fora, a gente sabe que isso aqui vai ficar o S, a gente está integrando em T, então joga S para fora, o 2 é constante, joga para fora, vai ter que resolver essa integral que a gente já fez no anterior, que deu 1 sobre S ao quadrado. Então isso aqui dá 2 sobre S ao quadrado. E dá, aproveitando para T ao cubo, dá T ao cubo também. Você vai fazendo todas essas contas, a gente já sabe, vocês já viram como faz, né? Aplica a integração por partes, faz as contas, a gente vai chegar em 3, aí como aproveita anterior, né? 3 vezes 2. Gente, vocês viram que isso daqui é um processo de indução. Se isso é um processo de indução, se eu fizer a transformada de Laplace de t de n até de t elevado a n, vai ser n fatorial sobre s n mais 1, tá? Porque ó, vocês veem, sempre a gente recorre à anterior, sempre a gente cai, olha, no caso da integral anterior, tá? Aí fazendo por indução, vou deixar como exercício para vocês e façam, porque isso vai cair na última prova, vou colocar, tá? Vai dar se t elevado a n, então a transformar de t elevado a n é n fatorial sobre s n mais 1, tá? Como a gente já está vendo, né? Vocês aplicarem essa fórmula, vocês vão ver que se aqui é 1, então é a transformada do 1. A transformada do 1 você substitui, é como se fosse o n igual a zero, então n, 0 fatorial é 1, e o n igual a zero aqui vai dar 1 sobre s. Se for n igual a 1, que é o t, a gente vai cair aqui 1 fatorial, que é 1, n é 1 mais 1, 2, que é o s quadrado que eu obtive. Se o n for igual a 2, vai cair no 2 sobre 2 fatorial é 2, e 2 aqui vai dar s ao cubo. Se o n for igual a 3, vocês vão ver que dá 3 fatorial sobre s4, e assim por diante, tá? Então a gente já obtém uma primeira coisa. Para essa é igual a gente faz com. É muito parecido com o que a gente faz no processo de derivação, né? A gente pega uma função polinomial, tá? E aí faz a transformada de pelo menos do monômio, da transformada de Laplace, dá isso aqui. Ô, Alisson, Oi. antes de você falar, deixa eu fazer uma pergunta. Tipo assim, então agora a gente consegue calcular a transformada de Laplace de qualquer função polinomial. Tipo, se tiver 3t quadrado mais t, a gente faz 3 vezes a transformada de Laplace de t ao quadrado, mais a transformada de Laplace de t. Ou não, não Porque funciona. funciona e é a próxima, daqui a pouco a gente vai chegar nisso, que é a linearidade da transformada de Laplace. Ela é uma transformação linear, Ah, tá? tá. E aí eu consigo, porque aí eu tenho duas funções, eu tenho que conseguir quebrar na soma, né? A transformada de Laplace da soma é a soma das transformadas. A gente vai usar isso. É exatamente isso que você observou. Tá? Mas ainda a gente não tem artifícios, mas vai ter daqui a pouco, tá? Beleza, Certo. Matheus? A da exponencial. E aqui, a transformada de Laplace da exponencial, tá? E menos AT, tá? Então, como que ela pode ser obtida? De novo, a gente vai fazer a integração, só que agora a gente vai cair numa integração por partes. Tá? Uma integração por partes, não, aqui é simples, né? Mais simples ainda. Aqui a gente vai cair
na integral da exponencial, que é simples, né? Eu ia falar integração por partes, não precisa, porque a gente consegue juntar numa exponencial só, né? A gente está integrando em t. Então, quanto que vai dar essa integral em t? Isso aqui é a exponencial de menos s mais a vezes t, dividido por menos s mais a, certo? Calcular de 0 até infinito. Aqui faltou um sinal, tá? Porque senão não dá isso. Faltou, olha, ele sem querer esqueceu que tem um menos, né? Quando a gente faz isso, cai um menos aqui. Da onde que vem esse menos? Daqui, ó. Quando você faz a integral, isso aqui todo mundo sabe, para fazer a substituição, né? Eu já faço de cabeça, mas é substituição, você chama tudo isso aqui de u. A hora que você fizer o du, vai dar menos dt, tá? O du vai dar menos dt, então dt é menos du, então sai o sinal para fora, fica aqui. E aí a dt vai ser menos du sobre s mais a, vai aparecer aqui. Exponencial de menos s mais a. Calculando isso, é claro, S mais A única coisa que eu tenho que garantir, que é o que ele colocou aqui, é S mais A positivo. Se S mais A positivo, quando isso aqui for por infinito, tá? Quando eu fizer o limite disso por infinito, isso aqui vai a zero. E no t igual a zero dá 1. Então, dá aqui 1 sobre S mais A. Desde que eu tenha isso aqui, ó. S é maior, S mais A é maior que zero, tá? Então já temos mais uma coisa. Se eu tiver exponencial de menos AT aqui, a gente consegue fazer isso, tá? Vamos complicar um pouquinho. Deixa eu ver que horas são. 10h57. Tem 20 minutos. Né? Aqui. Então vamos lá. Qual que é a transformada de Laplace da função seno de WT? Ou seja, da função seno mais generalizada. Então aqui, a transformada de Laplace dessa função vai ser a integral de 0 até infinito. Aí aqui começa, não é que complica, gente, é que tá preguiça de fazer essas integrações, né? Mas essa ainda é de boa. Então a gente vai lá. Para fazer isso, então a gente usa aquele método, né? Separar isso aqui é integração por parte, não tem muita escapatória, e tem um método do Liat lá, né? Todo mundo sabe, né? Quais são as funções que a gente procura. Então a gente vai lá, é logaritmo, tem algum logaritmo ali? Se tiver, a gente escolhe como u. Se não tem, passa para o próximo. O i é a inversa trigonométrica. Tem alguma função inversa trigonométrica? Não. Passa para o próximo. O próximo é o A, né, do Liat, né? Tem uma função algébrica? Se tiver uma função algébrica, a gente escolhe ela como U. Função algébrica entenda-se polinômio. Não. Ah, o próximo. T, né, do Liat, né? Ah, tem alguma função trigonométrica? Tem, que é o seno. Então, essa vai ser o U. O seno é o U, tá? E aí, o dv a gente escolhe como a exponencial. E aí aqui de novo, né, gente? O v vai ser menos e menos st dividido por s, com menos aqui, né? E o u de seno de w. Então, menos v du, né? Então vai ser menos o v, né? Só que tem esse sinal de negativo, vai para fora, vai ficar positivo. E o du vai ser ômega cosseno de ômega, tá? Que é o que apareceu aqui. Ômega, o W cosseno de WT. Aí caiu nessa integração aqui. Aí o que, que eu faço? Essa daqui todo mundo já está vendo que vai dar zero, porque quando t for por infinito, isso aqui, o S é positivo, isso aqui vai dar zero. Quando o t for zero, vai dar seno de zero, então eu estou no zero. Essa parte, então sobrou só essa integral aqui, WS. Faço de novo, integração por partes. Essa daqui é a U, essa daqui vai ser a dv. Novamente, ela vai me dar menos S, vai dar menos e exponencial de menos st sobre S, tá? O v é esse.
Aí, então, vai ser U vezes V, que é isso. E, novamente, vai dar... aqui agora tem que tomar cuidado que isso não dá zero. Eu ia falar novamente dá zero. Não dá, porque o cosseno de zero é 1, tá? Por isso que apareceu esse 1 sobre S aqui. Mas quando o t for para o infinito, o cosseno e o seno são funções limitadas. Isso aqui vai para zero. Aí, no zero, vai dar 1. Então, vai ficar menos 1 sobre S. Só que tem o menos aqui ainda da fórmula do coisa, aqui, disso aqui. Que aí do intervalo de integração, né? Então isso aqui vai dar menos com menos mais, vai dar 1 sobre S. Aí menos a integral essa integral aqui, tá? Vai dar menos com menos, vai dar mais, vai ficar menos aqui, tá? Só que isso aqui é exatamente, olha, isso aqui é exatamente essa integral, mas essa integral aqui é a transformada de Laplace. Então isso aqui fica a transformada de Laplace desse aqui. Passo para lá, passo para o lado, pego isso aqui, então isso aqui deu isso, passo para cá, tá? Então eu vou ficar com o transformado de Laplace seno de WT mais o W quadrado S quadrado transformado de Laplace de seno de WT. Tiro em evidência transformado de Laplace, tá? Que ele fez aqui. Tiro em evidência, vai ficar isso sobre isso. Passo dividindo. Na hora que eu passar dividindo aqui e fazer as contas de frações que eu preciso, eu vou chegar que a transformada de Laplace é W sobre S quadrado, mas isso aqui. Tá? E a do cosseno é análogo, tá? Só que a do cosseno, se eu não me engano, vai aparecer um menos aqui, alguma. Vou deixar como exercício, vai aparecer como exercício para vocês, tá? Tem alguma dúvida até agora, pessoal? Vocês acharam? Por enquanto é mais tranquilo, né? Por enquanto é só continha. Agora, vamos lá. Por enquanto a gente estava e até agora a gente está calculando transformada de Laplace de monômios, de exponencial da exponencial com o expoente ali negativo ou não, pelo menos o A lá tem que ser, o A tem que satisfazer uma condição lá, né? E aqui a gente vai calcular agora a transformada de função que não é contínua, tá? Por exemplo, se agora eu vou calcular a transformada de Laplace de f, onde f é essa função aqui. Ela é zero, no intervalo de 0 até 4, e para os números maiores que zero, ela vale 5, ou seja, ela é zero, chegou no 4, tá? Zero, subiu, abre a bolinha, começa a valer 5, ou seja, é uma função descontínua no 4, tá? Ela é descontínua no 4. Então, vamos ver como que é a transformada de Laplace dela. Então, a gente tem que fazer as contas. A transformada de Laplace aplica a definição, é isso aqui. Tá? E perceba, já a transformada de Laplace, a gente aplica a transformada de Laplace para funções definidas de zero até infinito, tá? Eu acho que está claro aí, mas só para ressaltar. Tanto ela quanto a de Fourier. A de Fourier a gente calcula a transformada de Fourier para conjuntos infinitos lá, no caso na reta. Aqui, né, no caso, é no semi-eixo positivo, tá? E aí, então, eu vou lá e vou fazer a conta. Transformar de Laplace da f de t é 0 até infinito da f de t exponencial de menos st, por definição. Bom, vou abrir a conta, vou fazer de 0 até 4, que aqui eu tenho a definição da f, ela vai valer 0, e de 4 até infinito. Tá, aqui é 0, então integral dá 0, sobra essa integral aqui, que é simples de fazer, né? Então vai dar 5 é constante, a gente vai cair na integral de menos s de menos st, na integral de exponencial de menos st, que a gente já sabe que dá 1 sobre s, né? Só que aí multiplicado por... Ah, tá. Só que a gente tem que calcular no 4, né? Se fosse zero, tudo bem, mas aqui calcular. Então vai dar, na verdade, a exponencial de menos 4s sobre... aqui vai dar isso aqui, exponencial de 5 sobre s, exponencial de o 4, o t vai ser 4, menos 4s. Né? Ou seja,
a parte a parte que dá zero, transformou em zero, e o restante ela transformou nessa função aqui, tá? Isso já dá um indício de que essa transformada ela leva o zero no zero, né? É claro, né? Não precisa nem indício, né? Porque se a função nula, ela vai dar zero. Então, a integral da transformada de Laplace, que define a transformada de Laplace, nem sempre ela vai convergir, tá, gente? Dizemos que a função não possui transformada de Laplace se ela não converge aquela integral, tá? No caso das funções f de t, por exemplo, essa daqui, f de t igual a exponencial de t quadrado e f de t igual a 1 sobre t, são alguns exemplos que não possuem transformada de Laplace. Se a gente for fazer a integração lá, a gente vai ver isso, né? Provavelmente não vai dar para fazer aquela integral lá, e não vai, porque a gente está integrando em t quadrado, lembra? Se a gente ficar só na reta, a gente não consegue achar a primitiva dessa função, e pior, né? Ela não vai ter, aquela integral não vai convergir, tá? Se a gente tacar lá. E simplesmente porque a exponencial de t quadrado ganha da exponencial de t, tá? E aí isso já me dá um indício. Outra que a gente não ganha, outra função que não tem é 1 sobre t. É claro que no zero, ela lá no zero, mesmo que você não defina no zero, você vai ter que fazer o limite lá na hora, né? Integral de zero até infinito. Essa coisa não converge. A gente lembra, essa integral não converge. E aí vai acabar não tendo transformada de Fourier também. Tá? Simplesmente por causa do zero, que nela, quando se aproxima de zero, isso aqui começa a ficar muito grande, né? Então, aqui a gente vai ver que tipo de funções que a gente vai ver aí ter transformado de Laplace, né? Na verdade... Ô, Oi? Alisson, tem como você repetir o porquê que não tem transformado de Laplace? Não entendi, desculpa. Ah, tá. Porque assim, desculpa, Matheus, eu fui passando muito rápido, né? É assim, transformar de Laplace, então, a integral seria integral de zero até infinito. Por exemplo, da e de t quadrado, e de menos st dt. Qual que é o problema aqui? A gente vai ter que calcular essa integral aqui, ó. Uhum. Tá. É engraçado, deixou ali, não deixou aqui. Pronto, consegui. Da exponencial de t quadrado menos... t quadrado, se eu juntar tudo, vai dar t quadrado menos st dt. Olha, isso aqui já de cara não converge, tá? Porque olha aqui, a função t quadrado, ela cresce muito rápido. Vocês podem fazer isso. Daqui vai ser integral de zero até a disso aqui. A hora que você for fazer isso aqui, mesmo a gente sabe que se aqui é o integral, se a gente está integrando no intervalo finito, a gente sabe que isso aqui possui uma primitiva, a gente só não sabe qual é. Tudo bem, mas aí qual é o grande problema? Essa integral não é o fato dela possuir, ela possui primitivo. O problema maior é que essa integral aqui, isso aqui não converge, tá? Porque a integral da exponencial de t quadrado menos esse polinômio aqui, ela não converge, isso aqui cresce muito rápido, tá? No caso dessa daqui, Matheus, olha aqui, essa outra, de 1 sobre t exponencial de menos st dt, isso aqui também não converge. Por quê? Porque você vai chegar uma hora, você vai ter que fazer essa integral aqui. A gente já fez ela lá em cima, né? É o equivalente da integral de... Não, na exponencial não. Essa integral aqui, ela é infinito, tá? Por quê? Porque isso aqui não converge. Mesmo que você integre por partes aqui, você faz a integral por partes dela, você vai chegar numa hora que você vai ter que mandar o... Vai chegar uma hora que você vai ter que mandar o negócio a zero. Essa daqui, quando a gente fizer a integração, se bem que é mais difícil ainda fazer a integral porque está 1 sobre t, mas a hora que você faz a integração, você vai ter uma coisa do tipo menos exponencial de s é t sobre alguma coisa aqui, um polinômio de t. Se mandar isso para o infinito, isso daí vai dar zero. Beleza, só que tem a parte no zero. Quando eu fizer no zero, essa função aqui, olha,
no zero, chegando próximo do zero, isso aqui é pequeno, mas essa função aqui, ela cresce muito grande, muito rápido, tá? Ela cresce muito rápido, tanto que o gráfico dela, a gente lembra, é isso aqui, né? O gráfico disso aqui. Quando eu tô chegando perto de zero, ela vai lá para o infinito, então por isso que não tem, tá? Dá para calcular a integral de Laplace. Então, se essas duas integrais elas não convergem, essa daqui não converge, isso aqui explode também, tá? Isso aqui é infinito, essa daqui é infinito. Como ela não converge, essa integral não converge, eu não tenho transformado de Laplace. Ficou claro, Matheus? Não sei se eu falei Ficou demais claro agora, agora. tá? Obrigado. Depois tenta fazer essas duas funções que você vai ver. A integrar essas duas integrais. Então, aqui, pessoal, deixa eu ver o horário. Tá. Rapidinho, então, a definição. Então, quem que vai ter transformada de Laplace? As funções que vão ter transformada de Laplace, e essa definição já está indicando, são essas funções aqui. Ó. Então, dizemos que uma função é de ordem exponencial, exponencial c, se existe uma constante c tal que para m maior que zero e t maior que zero, f de t fica menor do que m, e exponencial de c, t, para todo t maior que esse t aqui. Ou seja, essa função aqui, ela tem crescimento menor do que uma exponencial, tá? Ela cresce menor do que a exponencial. Menor ou igual que uma exponencial. Então, são essas funções que a gente vai ver agora. Eu acho que ainda não apareceu o teorema, mas o teorema de existência vai garantir. Se eu tenho uma função desse tipo que tem crescimento exponencial, né, que é o que ele está dizendo, né, exponencial de ordem exponencial c, essas funções que vão ter transformada de Laplace, né? A gente vai ver depois no teorema. Aí ele dá um exemplo aqui, ó, exemplo desse tipo de função. Então, olha, a gente já calculou para t quadrado. T quadrado é claro que é menor do que a exponencial de t, tá? O módulo dela. Se eu pegar e de t, EH de t, cadê? Ó? Isso aqui, é claro que isso aqui fica menor do que exponencial, porque a hora que eu passo o módulo aqui, isso aqui fica menor ou igual que a exponencial de t. Por que isso, gente? Porque, na verdade, isso aqui é 1 sobre... Isso aqui sempre é 1 sobre a exponencial de t. Isso, no máximo, ela é 1. E para o restante, ela fica sempre maior que 1, porque a base dela, que é o exponencial, é 2,7 alguma coisa. Então, isso sempre fica menor do que 1. Então, é claro que a exponencial vai ganhar dela, tá? Nesse caso aqui, o C é igual a 1 e o M é igual a 1. Nesse caso aqui, o C é igual a 1, o M é igual a 1. E tem aquele T grande, no caso aqui, o T grande é o zero. No caso aqui, T grande é o zero. Já para a função seno também é muito simples de ver, né? Porque a função seno ela é limitada, tá? Aqui ele colocou cosseno, mas ele queria usar seno. A função seno é limitada, ela tem módulo 1. Se ela tem módulo 1, é claro que ela perde também para exponencial. E aqui no nosso caso, C igual a 1, M igual a 1, só que o T grande lá é maior que 2, tá? Se eu pegar, por exemplo, 5 coisas aqui, cosseno, né? Então, aí ele até traçou os gráficos aqui, olha, tá vendo? Isso aqui sempre fica abaixo. O do caso 5 cosseno de t, a exponencial ela vai crescendo, quando ela chegar no 1, antes do zero ela fica menor do que 1. Quando ela chegar no 1, ela começa a ficar maior que 1. Esse da cosseno de 5t, então a gente vê o gráfico dele quando chega no 1, tem alguma coisa esquisita aqui que não é no 1, né? Esse aqui ele é no quando chega no π, aqui tem que ser o π. No zero ela vai valer 5, vai caindo, caindo, caindo. Ela vai valer esse valor. Ele calculou lá o cosseno de 1, ele deu mais ou menos uma aproximada, né? O cosseno de 1, né? Alguma coisa, vezes 5, deu entre 3 e 2 aqui. Eu não sei quanto que é cosseno de 1, precisaria de uma calculadora, né? E aí, vai cair. Depois ela fica sempre abaixo dessa daqui. Então, a partir do... Ele pegou a partir do 2, né? Mas poderia até ter pego um número maior que o 2, que já começaria a ter isso, né? Que ela ia perder para a exponencial. E aqui também, né? A exponencial de menos t, como eu disse, sempre vai menor do que 1. O valor ela no máximo é 1, ela sempre fica aqui.
e o gráfico da exponencial sempre aqui. Então, essas funções aqui, elas crescem menos que uma exponencial. E aí vem o teorema. O que a gente vai fazer? Deixa eu ver que horas são. Por 5 minutos, só lembrar a demonstração dele. Acho que dá para fazer. Então, olha. O que eu tenho aqui? Se f é integrável no intervalo, para cada intervalo fechado da forma AB de t que está contido aqui, para cada intervalo contido dentro desse aqui, né? Ela é integrável. E é de ordem exponencial, ou seja, ela é menor do que o módulo dela é menor ou igual que um m exponencial de ct. Então, a transformada de Laplace de f de t existe, tá? Para todo s maior que esse c. Vamos ver, então. A demonstração f de t é de ordem exponencial, então existe o m, o t, tal que é exponencial c, então existe o m e o t, tal que o módulo dela fica menor do que isso, tá? Para todo t maior que zero. Assim, se t for maior ou igual a t, a transformada de Laplace pode ser escrita da seguinte forma, e aí a gente vê, ó. Vai ser isso, definição, tá? A gente vai de 0 até, tem um t-til que eu faço de 0 até aqui, tá? Eu vou então quebrar essa integral em duas partes, né? De 0 até t-til e depois de t-til até infinito, tá? Dessa função aqui. Essa primeira parcela aqui, do lado direito, então essa daqui, ela é o produto de duas funções integráveis, certo? Produto de duas funções integráveis no intervalo fechado, de 0 até o t-til, ela existe, tá? Aí o que eu tenho que estimar é essa daqui, olha. Eu vou estimar essa função aqui. Então, então o que eu faço aqui? Então, para estimar essa outra integral, essa daqui eu faço a integral de t até infinito, da f de t exponencial de menos st dt. Isso aqui é menor ou igual, passo o módulo para dentro, módulo da f exponencial de menos st, sem o módulo, né, porque é como positivo. Beleza. Essa daqui é menor do que o m exponencial de ct menos exponencial de c e st. Agora aqui é uma integral simples, né? Junto as duas exponenciais, vai ficar com isso aqui. O m é constante, jogo para fora, tá? Essa integral aqui vai dar isso. A hora que eu integro vai dar m sobre c menos s, exponencial de menos s, s menos c, menos o menos, abre parênteses, s menos c, t, calculado t-til até aqui. Quando t vai para o infinito, agora eu estou colocando a condição, eu pedi uma condição que é S tem que ser maior que C. Por quê? Porque o S vai aparecer aqui. Se o S é maior que C, isso aqui dentro é positivo, com sinal de menos é negativo. E aí, por isso, se isso aqui é negativo, quando eu mando t, quando eu mando o t para o infinito, isso aqui vai dar zero. Né? Isso aqui negativo, isso aqui vai a zero, porque isso aqui é constante. Aí no t-til vai dar m sobre, tem o sinal de menos, na integração aparece o menos aqui que ele esqueceu, né? Menos com menos vai dar mais, então vai dar m sobre s menos t menos c, exponencial de menos s menos c, t-til. Beleza, que é aquela integral. Bom, se eu mandar o t para o infinito, o t-til para o infinito, isso aqui vai a zero. E aí essa integral aqui converge. Ou seja, essa integral toda converge. A primeira parte porque ela é integrável, ou seja, dá um número, e essa parte aqui a partir do t-til é porque ela vai convergir para zero. Né? Se eu mandar esse t-til para o infinito, ela vai convergir para zero. E aí eu tenho que a transformada de Laplace nesse caso existe. Então, para quais funções que existe a transformada de Laplace? Para funções que são de ordem exponencial c. Né? Ou seja, elas crescem menor do que um múltiplo de uma exponencial com expoente com coeficientes menos c, com coeficiente ct, tá? E a gente para aqui. Qual que é o próximo passo? Então, assim, ele fala assim, essa observação é importante falar agora, tá? O teorema ele garante essa daqui que é suficiente, condições suficientes, tá?
Se isso aqui for verdade, então ela cresce menor do que uma. Então ela tem transformada de Laplace. Se ela cresce, se ela é de ordem exponencial, ela cresce, ela tem transformada de Laplace, tá? Então é uma condição suficiente para a existência da transformada de Laplace, tá? Essas condições elas não são, no entanto, necessárias, tá? Por exemplo, essa função aqui, olha, ela não é contínua na origem e nem ilimitada, tá? Na origem. Aí quando eu faço t tendendo ao infinito, isso aqui admite a transformada de Laplace, tá? Teria que fazer integração lá para ver. Então, aquelas condições ali, elas são suficientes, mas não são necessárias, tá? Eu poderia ter funções que não satisfazem, né? Que é aquela questão do crescimento menos que um exponencial, mas tem a transformada de Laplace. Aí aqui depois a gente vai ver, né? O transformada de Laplace infinito, isso é para a próxima aula. Mas vocês viram, agora é conta, né? As contas são bem mais simples do que a gente estava fazendo até agora, né? Deixa eu tirar da apresentação. Fechar aqui. Cancelar, depois eu tenho que salvar isso aqui. Olha, o link que Oi? você, o link que você mandou aí não encontrou nada. Tá, eu vou pôr esse texto aqui. Que eu achei que ele pôs na foto ali, deve ser que não esteja mais ali, deve estar em outro lugar. Eu vou colocar para vocês assim que acabar a outra. Tá? Vou fazer chamada então, pessoal. Mas vocês viram, o que vocês acharam? Ela vai ser um pouquinho, no começo é um pouquinho mais simples que a parte lá que a gente viu até agora, das partes de GDP. Né? Então, Amanda, Presente. Ana Beatriz, Presente. Ana Lívia, Presente. Igor, Presente. João Marcos, Presente. Matheus, Presente. Roberta, Presente. Vitor, Presente. Welton, Presente. Iago. Iago não veio. Beleza. Então, pessoal, até semana que vem, tá? Na sexta, que nem eu disse para vocês, depois das 18 eu posso atender um pouco vocês, tá bom? Não tem aulas? Ah, tá. Não, mas 18 eu falei um pouco, né? Eu posso dar das 18 até as 7. Minha esposa lembrando que eu tenho aula, é sim, mas até as 7 eu posso tirar alguma dúvida, tá? Pessoal, então até mais, então, se não, até segunda-feira, tá? Bom dia para todo mundo. Deixa eu parar a gravação.